Muito boa noite, querida igreja, a graça e a paz. Estamos começando mais uma live da família. Eu sou o presbítero Gessé e nossa live da família é a de número 218 e hoje, 12 de junho de 2025. Que Deus nos abençoe na transmissão da nossa live desta noite e vamos ver, né, quem que está aqui já com a gente, dando uma boa noite aqui através do nosso chat. Bastante gente já está conectada aqui. Vamos lá, vamos acompanhando aqui. Começamos aqui com a Diva, ela deu boa noite, logo no começo da live. Boa noite, Diva, bem-vinda à nossa live. Presbítera Maria Barbosa, boa noite, bem-vinda à nossa live. Presbítera Cecília também com a gente. Boa noite, Cecília. E a Cecília vai participar na nossa live um pouquinho adiante da nossa live, vai dar uma palavra a respeito do culto do próximo domingo. Então fiquem atentos aí à participação da Cecília. Nosso irmão Isaac e a Cida, boa noite. Bem-vindos à nossa live. Nossa irmã Edna Gonella, boa noite. Graça e paz. A Creuza assistindo com José Borges também, boa noite. Bem-vindos. A Helenita, boa noite, Helenita. Bem-vinda à live de hoje. Deus abençoe. A Miriam com a gente também. Boa noite, Miriam. Bem-vinda à live. A Wanda Guerra, boa noite. Bem-vinda, Wanda. E aqui na tela a gente já vê também a doutora Amélia. Boa noite, Amélia. Bem-vinda à live de hoje. O Mauro e a Carmen também nos acompanhando. Boa noite, Mauro e Carmen. Bem-vindos à live. Olha, bastante gente hoje, hein? A Zenaide. Boa noite, Zê. Um beijo para você aí, viu? A minha mãe, Júlia Martins, também participando junto com meu pai. Bem-vindos à live. A Eliane também, boa noite. Bem-vinda. E está com duas amigas, a Kate e a Elisângela, nos acompanhando. Bem-vindas. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por participar com a gente, tá bom? Deixa eu adicionar o Edson nessa live aqui. Mas o Edson vai entrar daqui a pouquinho. Calma aí. Estava na espera aqui. Vamos continuando aqui com o nosso chat aqui. A Eliane falou que está com as amigas. Muito bem, vamos lá. Quem é? A Márcia Domiciano. Oi, Márcia. Boa noite. Bem-vinda à nossa live também. E o Beto também, aí apareceu. Boa noite, Beto. Bem-vindo. E a Sueli também com ele. Sempre juntos. Deus abençoe. Obrigado aí pela participação de vocês. Muito bom ter vocês mais uma vez aqui com a gente na live da família. Nessa noite fria. Aqui em São Paulo hoje fez 10 graus, 11 graus pela manhã. São Miguel Arcanjo eu vi que fez 8 graus, eu vi. E o pessoal passando frio por aqui, né? Então se agasalhe que os próximos dias vão ser frios. A Noeli também acabou de entrar. Boa noite, No. Bem-vinda à nossa live de hoje. Muito bom. Legal, gente. Vou colocar aqui comigo o pastor Marcelo para dar o boa noite dele aqui. Boa noite, pastor. Bem-vindo à live desta noite. Noite fria, pastor Marcelo com blusa ou com um agasalho leve. Então a gente vê que realmente o negócio está frio. Blusa aqui, ó, do Mengão. O Mengão está lá nos Estados Unidos para a Copa do Campeonato Mundial de Clubes, né? Mostra de novo o símbolo aí. Vou inverter a câmera para ele ficar certo. Aí sim. Agora inverti a câmera, ficou certo. Mas eu estou ficando velho. Estou ficando com frio agora. Né? O Marcelo jovem que não tinha frio. Ah, muito bom, muito bom. Ficou no passado. Ficou no passado. Ficou. Marcelo jovem que não tinha frio ficou no passado. Muito bem. Como dizem, né? Como diz o Desnino médico, né? Eu nunca tive frio. Mas você nunca teve 56 anos, né? Então... então acontece isso, né? Muito bem. O Edson está com a gente hoje, né? Deixa eu colocar ele. Ele está com a gente? Está sim. Vamos ver. Edson, boa noite, bem-vindo à nossa live. Não está não, está travado. Caiu de novo. Eita! Temos aí a foto do Edson, né? Ele não conseguiu conectar. Vamos ver se ele entra. Caiu. Mas vamos fazer uma oração. Assim que ele entrar, a gente... Opa, está entrando de novo. Vamos ver se a gente consegue conectar ele aqui. Oi, Edson, boa noite, bem-vindo. Né? Percebi.
baixando. Travou, caiu. Bom, vamos dar continuidade aqui. Se ele estabilizar, a gente coloca ele para participação no louvor. Vamos ver de novo. Oi, Edson. Terceira tentativa. Você vai? Mas está com delay. Você está ouvindo a gente? Oi. Agora tá bom, Gessé, não tá com delay para mim aqui. Não está com delay para você? Para mim está com delay. Ouvimos você, mas a imagem ela não está. Agora deu delay. Está com delay. Se você quer tentar seguir assim, acho que não vai rolar, hein? Bom, vamos lá, vamos fazer uma oração e a gente vê. Se a gente não conseguir, a gente. Vamos lá, vamos fazer uma oração então. Vamos orar e em seguida a gente passa a palavra para o Edson. Vamos ver se a gente consegue fazer o louvor junto com ele. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer pelo encontro desta noite, da live da família. Mesmo, ó Deus, nessa noite fria, nós nos aquecemos diante da tua presença. Que o teu Santo Espírito possa tocar nas nossas vidas, abençoar a cada um de nós, aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal aqui no YouTube, acompanhando ao vivo. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, ó Deus, e sobre aqueles que vão assistir essa live em um outro momento. Que a tua graça, bênção, o seu perdão seja derramado sobre a tua igreja. Amém. Fique conosco na transmissão desta noite, no momento do louvor, no momento do estudo da tua palavra. Enfim, ó Deus, que tudo que acontecer aqui seja para o louvor e honrar o teu nome. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, vou deixar você na tela, vamos ver se consegue, tá bom? Vamos lá.
É, deu umas osciladas, mas saiu o hino. Obrigado, Edson. Vamos ver se até o final da live, a próxima canção se estabiliza. Tá bom? Tá com delay, ele recebe a nossa voz lá com bastante atraso. Mas tá bom. Obrigado, Edson. Depois que você ouvir isso, a gente tenta mais pro final aí, a segunda canção, o segundo hino. Aí caiu, teve jeito. Mas muito bem, pastor. Estamos firmes aqui, a gente está sempre firme, a nossa internet funciona, né? E... A maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo. Só não vamos falar assim, que de repente ela resolve, né? Só não acabar a energia. Semana passada, no meio do estudo, a minha energia acabou aqui, né? A força acabou. Eu tive um probleminha aqui, mas normalmente nós temos lá 99% de estabilidade aqui. Mas muito bem. Hoje, Salmo 137, certo? E o que temos no Salmo 137, pastor? É um belo salmo, né? Salmo bastante conhecido e bastante criticado pelas pessoas que não gostam da Bíblia ou não aceitam a Bíblia ou que querem ver problemas, contradições na Bíblia, né? Especialmente pelo último versículo dele que fala de esmagar a cabeça dos filhos, os filhos da Babilônia, as crianças da Babilônia, na pedra, né? Então, é um salmo bem complicado. Uhum. O pessoal está dizendo que parou de transmitir. A Helena está dizendo que parou de transmitir. Será que tem algum problema na nossa transmissão? Eu acho que não. Eu acho que não. A Cecília, ela está acompanhando com a gente, não sei se ela está online. A Miriam não falou nada. Pode ser problema na internet lá também. Ó, eu vou entrar aqui no YouTube. Eu estou entrando celular, aqui também para ver. Para ver a transmissão. Ao vivo. Aí, ó. Não, tá transmitindo legal, sim. Tá. Tá com um delay normal. A gente sempre tem uns 15 segundos, 10 a 15 segundos de delay, mas isso é normal, né? Na transmissão, mas estão online, estão funcionando. Vamos ver se alguém colocou alguma mensagem aqui, né? Boa noite a todos. A Wanda que colocou que não escutou nada. Que não ouviu nada. Que Cecília, para mim, está normal. Nossa, que estranho, né? Várias pessoas tendo problema com a internet aí. Mas vamos lá, vamos voltar então. Está normal. Então é isso, né? Ele tem a gente vai ter que trabalhar bastante a interpretação dele, né? Explicar essa questão, né? Eu antes tinha uma dificuldade com esse versículo também, mas agora com o estudo eu consegui entender melhor esses 2 últimos versículos do Salmo. Né? Espero conseguir explicar, né? O pessoal está dizendo que o problema foi só no Edson. Para nós. No Edson, né? Que estranho, né? Que coisa. Eles não conseguiram escutar a música do Edson. Bom, a Cecília falou que está normal, mas é porque ela está com a gente, né? Ela está no backstage. Ela tá no mas backstage. acho que ela olhou no celular. Mas no celular? Eu estou vendo a imagenzinha dela aqui, ó. Foi no celular, então. Só o Edson está dizendo que está tudo bem, só o Edson que ninguém ouviu. Mas como nós ouvimos aqui, eu creio que ficou gravado na plataforma, senão eu vou ter que editar esse vídeo aqui. Mas vamos ver. Mas vamos lá, vamos continuando então. Então, vamos para o Salmo 137, o pastor já deu uma introdução, né? É um salmo bonito, conhecido, mas ele tem uma parte meio difícil, né? De entender, né, pastor? Principalmente o último versículo, né? Isso. Então, pastor, eu vou deixar você aqui na tela para esse estudo, né? Que mais uma vez seja um estudo abençoado, né? E vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Pastor. Bom, vamos lá, né, pessoal? Apesar dessa dificuldade em relação ao que diz, né, ao texto mesmo, né, do Salmo, verso 8, verso 9, num primeiro momento, assim, você olha para esse salmo e você não tem dificuldade de entender o seu contexto.
Claramente, ele é um salmo de uma época específica e até poderíamos dizer de um local específico, né? Ele é da época que o povo de Israel está no cativeiro, né, na Babilônia, e o local onde foi escrito foi na Babilônia. Então, um salmo aí em torno de 580, 560, por ali antes de Cristo, né, escrito na Babilônia. Então, ele é bem claro nesse aspecto. Tem uma questão que, infelizmente, nós não temos o que fazer com relação a isso, que é, no hebraico, ele é um salmo no hebraico que usa muito vamos dizer assim, de uma métrica, né, das palavras em hebraico, né? Então, as palavras todas em hebraico terminam com a mesma sílaba, né? Então, é um salmo assim, um pouco musical. Mas isso a gente só poderia apreciar nessa beleza lírica dele se nós lêssemos hebraico, que não é o caso de nenhum de nós, né? Então, essa parte na tradução, a gente vai perder. Mas ele é um salmo que também a questão do gênero literário dele é uma questão assim também super tranquila. É uma lamentação pura, né? É um dos poucos salmos que a gente só tem um gênero literário, né? Muitos salmos misturam, né? Lamentação com uma súplica. Mas esse salmo não, ele só é uma lamentação. Ele não tem nenhum pedido a Deus, ele não tem nenhuma súplica a Deus, mas é uma lamentação pela situação que eles estão passando, né? Como desterrados, né? Exilados na Babilônia, né? E até a Cecília nos lembrou, né, que esse domingo ela vai falar mais sobre isso, nós vamos falar sobre a igreja perseguida, e atualmente uma das consequências da igreja cristã ou dos cristãos serem perseguidos é que eles são obrigados a saírem das suas casas, ou seja, eles são obrigados a se autoexilarem, né, ou se tornarem exilados, né? Gente que sai da sua terra e vai para uma terra estranha. E era isso que tinha acontecido com os judeus, né? Eles não foram para a Babilônia porque queriam passear ou conhecer, ou queriam emigrar para a Babilônia para tentar uma vida nova, né? Como muita gente vai para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos sempre foi a terra das oportunidades, de ver o sonho americano, então a pessoa vai para lá para tentar uma vida nova. Mas os judeus não, né? Os judeus, eles viviam em Jerusalém, eles viviam em Israel, o Império da Babilônia invadiu a Jerusalém, o Império da Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu os palácios, destruiu o templo de Jerusalém, que fora construído por Salomão, e levou parte do povo de Israel cativo. Na verdade, levou as pessoas que moravam em Jerusalém, quer dizer que normalmente eram os mais ricos, a nobreza, aqueles que viviam nos palácios, enfim, levou toda essa elite de Jerusalém, ela foi obrigada a se mudar para a Babilônia. E chegando na Babilônia, a gente poderia dizer que esses exilados lá, eles se subdividiram, pelo menos, em 3 grupos. Um grupo simplesmente já, como lá em Jerusalém já não levava Deus a sério, chegou lá na Babilônia e esqueceu Deus. Se integrou na vida dos babilônicos, no comércio, adotou os deuses da Babilônia e esqueceu que era judeu. Simplesmente se assimilou à cultura local. Teve um outro grupo que manteve a sua fidelidade, vamos dizer, manteve as suas raízes, né, mas se resignou. Pensou assim, bom, nós estamos aqui porque pisamos na bola. E fazer o quê? Vamos viver aqui. Mas não tinham nenhuma esperança para o futuro. E teve um terceiro grupo que manteve a fé em Javé, no Deus de Israel, e manteve viva a esperança
de que, apesar da grande derrocada histórica, da grande derrocada da nação, que Deus haveria de um dia restaurá-los. Então, olhavam, né, sofriam com o presente, tinham tristeza em relação ao passado, mas tinham uma esperança para o futuro. Eles acreditavam que Deus não havia esquecido deles e que Deus haveria de mudar a sorte deles. Provavelmente desse terceiro grupo é que este Salmo 137 surge. Pessoas, judeus que estão em Jerusalém, judeus que estão na Babilônia, mas ainda acreditam e se mantêm fiéis ao Deus de Israel, se mantêm fiéis a Javé e cultivam a esperança de que Deus os restaure e os traga de volta para Jerusalém. Bom, vamos a leitura do Salmo. Jessé pode pôr o Salmo aí na tela para nós, né? E Jessé agora está usando o chat GPT para ele criar essas imagens. Ficou perfeita a imagem, Jessé, muito boa a imagem, porque a cidade, os canais, né, de águas, o pessoal com as lira, né, cítara, ou as harpas ali, né, tocando, né, muito legal essa imagem. Mas vamos lá, olha assim, o Salmo está aqui inteiro, você pode perceber que ele não tem uma estrutura muito rígida, mas ele vai tendo uma sobreposição de cenas, né? Ele vai se articulando em cenas, né? A primeira cena está no verso 1 e 2, que é o local onde eles estão, né? Às margens dos rios da Babilônia. Depois vem a cena 3 e 4, que aí aparece, né, um novo personagem, novos personagens, que são próprias pessoas da Babilônia, os opressores, pedindo para eles cantarem. Depois vem os 5 e 6, que é um juramento deles, dizendo, olha, jamais nós vamos esquecer de Jerusalém. Depois vem o 7, o 8 e o 9. O 7 é uma imprecação, quer dizer, uma fala contra os edomitas, os filhos de Edom, e a gente vai saber por que essa fala apareceu. E, finalmente, o verso 8 e 9, né, a fala, né, contra a Babilônia, né? Mas a gente vai tentar entender a lógica desse verso 8 e esse verso 9. Então, vamos lá. A leitura deste salmo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que haviam lá, ou que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Isso é maravilhoso, essa cena inicial, né? A cidade da Babilônia, hoje, ela não existe mais. Mas, naquela época, era, de fato, uma cidade impressionante para um judeu, porque ela era cortada por rios e por canais, né? E imaginem, né, se você for em Jerusalém hoje ou for em Israel hoje, uma das características marcantes de Israel é o deserto. É uma terra árida, que dependia muito dos poucos rios que cruzavam aquela terra, mas na maior parte do ano é aridez, é deserto. Então, imagine alguém que sai de um deserto e vai para uma cidade que é cortada por rios e por canais. Então, isso chamava muito a atenção dos judeus que estavam na Babilônia. Só que, ao mesmo tempo que isso poderia ser para eles assim, um fato para eles amarem a Babilônia, porque então era uma cidade mais arejada, mais fresca do que Jerusalém, muito mais quente, isso, por um outro lado, os fazia justamente lembrar de Jerusalém, né? Então, quer dizer, é como se você, sei lá, né, tem os filhos da Odineia, ela tem, acho que, um filho que mora no Canadá,
a Lúcia e o Ângelo também têm, né, filhos que moram lá no Canadá, em lugares frios. Então, eu fico imaginando o pessoal que mora no Canadá, no Alasca, um brasileiro acostumado com calor, vai para um lugar muito frio, com neve, né? E aí, quanto mais ele olha para o frio, mais ele se lembra do calor do Brasil. Quanto mais você se relaciona com pessoas, né, de fora que não tem esse calor humano do Brasil, mais você lembra daqui. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Eles estavam num lugar muito fresco, rios, canais ali, e aquilo fazia-os lembrar da aridez, ter saudade do tempo que eles viviam em Jerusalém, porque ali, quem está ali era elite, era gente que vivia em Jerusalém. Então, aqueles canais traziam, né, esses sentimentos opostos, né? E então eles estão ali, de fato, sentados e chorando e se lembrando de Sião. Sião é o monte onde está a cidade de Jerusalém, onde está o templo de Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, o monte Sião, onde fica o templo de Jerusalém. Então, estão lembrando de lá. E, por causa disso, né, essa tristeza deles os levava a não querer tocar e cantar naquela terra, né? Porque o cântico, né, é um sinal de alegria, né? Talvez, sim, a gente às vezes tem alguma música mais triste, mais depressiva, mais nostálgica, né? Mas, de um modo geral, né, o judeu toca e canta para celebrar, né? O nosso culto é um culto que tem música de alegria, de louvor, de adoração, né? Então, eles não querem, né, cantar lá porque eles estão num momento de tristeza, estão num momento de lamentação. Por isso, então, que eles penduram as harpas deles, né? E aí até fica aquela pergunta, né? Essa nostalgia em relação a Jerusalém é uma nostalgia que paralisa eles, ou ela é uma lembrança, uma recordação viva que traz a fidelidade ao passado e alimenta uma esperança para o futuro? Que às vezes a gente tem, se lembra do passado, né, mas com vontade de voltar para lá, ou aquele passado a gente, olha, Deus agiu lá, então Deus pode agir agora e dar um futuro melhor para nós, né? Ainda mais a nossa igreja, que tem 83 anos de história, às vezes a gente tem que fazer essa pergunta, né? Nossa saudade do passado é algo que nos paralisa no presente e nos deixa presos no passado, ou a gente recorda do passado para manter viva a nossa fidelidade a Deus e lembrar que, se Deus agiu no passado, a gente então alimenta a nossa esperança para o futuro? Bom, isso foi só um parênteses. Aí entra o verso 3 e o verso 4, né? A presença deles ali, naquele local, né, chama a atenção dos habitantes da cidade da Babilônia. E aí esses habitantes se aproximam deles e pedem para eles cantar canções, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor, de Javé, em uma terra estranha? Aqui é vamos dizer assim, a grande chave de interpretação desse salmo e dos versos 8 e 9. Né? Os babilônicos são opressores, né? Eles que obrigaram os judeus a irem para lá. E eles então pedem que eles cantem um cântico de Sião. Parece assim que eles só querem, mostre-nos um pouco da cultura de vocês, mostre-nos um pouco do que vocês faziam. A gente está curioso em conhecer, em estabelecer um contato, um relacionamento, né? Isso é né? Hoje, às vezes, a gente vai para chega um estrangeiro, vem aqui para o Brasil, e às vezes a gente quer saber um pouco de como é a cultura dele. E a gente, então, cante um pouco das músicas lá. Como é que vocês cantam na sua igreja lá?
como que é a sua cultura, como é que vocês falam determinadas coisas. A gente tem uma curiosidade cultural e que isso até aumenta a nossa cultura, o nosso conhecimento. Mas não era esse o caso dos babilônicos. Eles, na verdade, estão tirando sarro, vamos dizer assim. Estão zoando, né, os judeus. Né? É uma zoação. Eles estão sendo irônicos, estão sendo sarcásticos, né? Eles estão, né, estão pedindo para os judeus cantarem, para eles rirem dos judeus cantando. Né? Então, isso era comum no mundo antigo. Né? Você prende o seu inimigo. Né? A Bíblia conta que quando Sansão foi preso pelos filisteus e furaram os seus olhos, eles deram bebida para ele e chamaram ele para dançar na frente deles. Para quê? Para eles rirem deles. Né? Então, havia essa cultura, naquela época, de se rir da cultura dos outros, especialmente dos que foram vencidos pelos babilônios. O que a cultura judaica e a fé judaica podia acrescentar aos babilônicos, uma vez que eles se consideravam superiores, porque eles venceram a guerra e eles acreditavam que o Deus deles, Marduk, o principal, era um Deus muito mais poderoso que o Deus Javé, o Deus dos israelitas. Então, eles não queriam conhecer as canções. Eles estavam querendo que era um pedido sarcástico, um pedido irônico, um pedido para eles dando risada na cara dos judeus. E os judeus perceberam isso. E por isso que eles falam, como é que nós vamos cantar o canto do Senhor? Porque o cântico que o judeu cantava era um cântico de louvor a Deus. Então, é um cântico de Deus, né? E na cabeça do judeu, né, o Deus de Israel, ele tinha escolhido Jerusalém, e em Jerusalém ele escolheu o Monte Sião, e lá ele escolheu o templo para ali ser adorado. Então, cantar um louvor e uma adoração a Deus em outra terra, para eles, para o judeu, era uma coisa, uma profanação e uma blasfêmia. Né? E os babilônicos sabiam disso e por isso pediram. Né? Então, esse pedido dos babilônicos na verdade, um pedido para humilhar mais ainda os judeus. E a gente poderia dizer que o verso 8 e 9, quando a gente chegar lá, mas nós já podemos adiantar, dar esse spoiler agora, o verso 8 e o verso 9 é a resposta a esse pedido. O verso 8 e 9 é uma canção. Eles não pediram uma canção de Sião? É uma canção de Sião, só que é uma canção de Sião sarcástica, né? Porque a letra dessa canção é uma bem-aventurança, felizes, então, bem-aventurados, né? Uma bem-aventurança que traz uma maldição para a Babilônia. Né? Então, essa é a chave de leitura do verso 8 e 9, é o pedido do verso 3 e 4. Eles não estavam pedindo uma canção, então nós vamos cantar uma canção, só que não é a canção que eles vão gostar de ouvir. Bom, já falei do verso 1, 2, 3 e 4. Aí vem o verso 5 e o verso 6. O verso 5 e o 6 é a primeira resposta que eles dão a esse pedido. Apegue-se, que é um juramento, né? Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. Apegue-se, perdão, irmãos, eu pulei, né? Se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Engasguei aqui, irmãos. Essa coisa de mão e de língua tem a ver com música também. Né? Vocês veem aqui a harpazinha ali do que o chat GPT colocou, o cara está com a mão tocando a harpa. Né? Então, é o que ele está dizendo, que se resseque a mão, né? Que ele não possa tocar mais se ele
resolver tocar lá na Babilônia e esquecer de Jerusalém, porque tocar na Babilônia é assimilar a cultura babilônica e abandonar a Jerusalém. A questão aqui não é patriótica, a questão aqui é religiosa. Ele não está falando de Jerusalém porque é a pátria dos judeus, é a pátria de Israel. Não, ele está falando de Jerusalém porque ali Jerusalém é o símbolo da sua fé. Então ele prefere que a mão dele ele se resseque, ele nunca mais possa tocar nenhum instrumento, se ele, por acaso, não manter a sua fidelidade a Deus, simbolizada em Jerusalém. E a mesma coisa a língua pegar no paladar, ele nunca mais vai cantar, ele vai ficar mudo. Então ele prefere ficar mudo do que cantar a Deus numa terra estranha, e se ele não se lembrar de Jerusalém e não preferir Deus, a sua maior alegria. Isso é muito sério, né? Porque nós muitas vezes escolhemos a nossa maior alegria do que a Deus. E muitas vezes Deus não é a nossa maior alegria. Muitas vezes nós temos milhões de coisas que nós julgamos muito mais importantes do que Deus, e é por isso que a gente não para e não gasta o nosso tempo com Deus. A gente não para ler a Bíblia, a gente não para orar, a gente não para meditar, e muitas vezes até no domingo a gente não se dispõe a todo domingo ir na igreja, porque não é a nossa maior alegria, Deus. Infelizmente, a gente quer Deus para nós alcançarmos as outras coisas que são as nossas alegrias, né? A gente quer um Deus patrocinador das nossas maiores alegrias. Mas para o salmista, para a Bíblia, para Jesus e para Deus, o que ele espera de nós é que ele, Deus, seja a nossa maior alegria. É que a gente realmente tenha sede de Deus, que a gente tenha desejo por Deus, que a gente queira Deus todos os dias da nossa vida, que ele seja a nossa maior alegria. Muito bem. Aí a gente tem os versos 7, 8 e 9. O verso 7 é uma imprecação, quer dizer, uma fala contra os edomitas, contra Edom, né? Lida assim: contra os filhos de Edom, lembre-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Primeiro, a palavra arrasar aqui, no original, é desnudar. Deixe Jerusalém nua até os fundamentos. Hoje, né, a nudez, né, meio que virou moda, né? Todo mundo quer mostrar, né? Mostrar-se, né? Até, principalmente, muitas vezes, as mulheres, né? Com roupas cada vez menores e coisa e tal, né? Um culto ao corpo na nossa sociedade. Mas, antigamente, a nudez, né, era uma coisa de vergonha, né? Quantas vezes a gente, às vezes, tem um pesadelo sonhando que a gente saiu pelado na rua e está morrendo de vergonha e não percebeu. Então, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles tiveram foram vergonha de estarem nus. E antes do pecado eles não tinham. Então, a nudez de uma mulher, na cultura bíblica, é uma enorme vergonha. E as cidades são chamadas por nomes femininos: Babilônia, Jerusalém, né? Então, a ideia de que a cidade foi desnudada, né, é que ela passou por uma grande vergonha, né? E aqui está dizendo que os filhos de Edom torceram para que Jerusalém ficasse arrasada, desnuda, quando a Babilônia atacou. Qual o problema disso? Os edomitas são os descendentes de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. Então, de uma certa maneira, os edomitas são irmãos dos judeus, né? E aí você sabe que quando famílias que têm muitos irmãos, famílias que são grandes, não foi o caso da minha família, só tinha eu e minha irmã em casa, eu tinha outros irmãos, mas por parte de pai, quando um irmão apanha, outro irmão fica dando risada, né? Que o outro apanhou. E aí muitos pais pegam: você está rindo? Vem aqui que você vai apanhar também junto com ele, né? Então foi o caso
de Edom, né? Edom, o que, vamos dizer, são irmãos, né, de parentes dos judeus. Em vez deles ficarem com pena dos judeus e solidarizar-se com os judeus no momento da queda, da destruição que eles passaram, os edomitas ficaram dando risada e ficaram torcendo pela Babilônia, como às vezes um irmão fica rindo do outro irmão que está apanhando, né? Então, por isso esse verso 7, né, de sendo uma fala contra os edomitas, né, que no dia do Senhor, no dia de Jerusalém, foi restaurada, né? Quer dizer, eles, né, eles estão pedindo para Deus lembrar que no dia que Jerusalém foi destruída, eles ficaram, né, torcendo contra Jerusalém, rindo de Jerusalém. E aí a gente chega no verso 8 e no verso 9. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então isso aqui não é um projeto de ação. Isso aqui não é os judeus dizendo, olha, nós queremos destruir a Babilônia e nós queremos pegar as crianças da Babilônia, os bebês da Babilônia e esmagá-los contra as pedras. Não. Isso aqui é, na verdade, um sarcasmo, né? uma mensagem verbal, né? Eles não pediram canto, então nós estamos cantando aqui. Estamos cantando, inclusive, uma bem-aventurança, felizes. Só que a bem-aventurança, de forma sarcástica, é uma bem-aventurança que traz uma maldição, né? O desejo, né, de que Deus, ou que, enfim, a cidade que fez isso com os judeus, ela também passe pelo mesmo sofrimento que os judeus passaram. Inclusive, esse filha da Babilônia, que há de ser destruída, no original, provavelmente, estava destruidora. Hás de ti, filha da Babilônia, a destruidora. Né? E depois que Babilônia caiu, ficou a destruída, né? Há de ser destruída, porque ela foi também destruída, a Babilônia, né? Então a Babilônia acabou. Então, na verdade, esses versos não são um projeto, né, dos judeus. Nós queremos juntar o nosso exército e vamos lá arrasar a Babilônia e vamos matar os bebês lá da Babilônia. Mas é uma resposta sarcástica ao pedido. Eles não estão pedindo uma canção, está aqui a canção que eles tanto queriam. Bom, quando a gente lê um salmo, a gente sempre se pergunta como que nós podemos atualizar esse salmo, não atualizar, né, no sentido, como que nós podemos trazer esse salmo para os dias atuais, né? Como nós podemos orar esse salmo, né? Nós somos cristãos. Como um cristão ora o Salmo 137? Bom, de cara, o cristão não vai querer orar os 2 últimos versos. Também, na mesma emenda, a gente não vai querer orar o verso 7. E se a gente continuar nessa pegada, a gente também não vai dizer que Jerusalém é para nós a cidade mais importante. A Jerusalém atual, a chamada Jerusalém antiga, né, as ruínas, o que tem lá em Jerusalém lá, não é para nós cristãos a cidade mais importante do mundo. A gente tem outras cidades às vezes que a gente nasceu, que a gente vive, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente já conheceu. Então, também não dá para falar isso. Sobre o verso 1 ao verso 4. Hoje, eu acho que nenhum cristão se negaria a cantar a Deus em qualquer lugar que estivesse no mundo. Pelo contrário, né? Nós queremos justamente fazer isso, dar nosso testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas para todas as nações, para todos os povos do mundo. A gente manda missionário para fora para ele falar de Jesus e cantar Jesus em meio a terras estranhas pelo mundo. E aí sobraria o verso 1 e o 2. Só que o verso 1 e o 2 falam de uma Babilônia que não existe mais. Nós, às margens do rio da Babilônia, sentávamos e chorávamos, mas essa cidade não existe mais. Babilônia agora é o quê? Um cartão postal, né? Então isso não é uma oração. Aí a gente diz, então vamos tirar esse salmo da Bíblia? Não, né? Com certeza não, né? Então eu vou ler aqui um trecho de Agostinho falando sobre esse salmo no seu livro chamado A Cidade de Deus. Né? Ouvistes e sabeis que há 2 cidades misturadas
por hora no corpo e separadas de coração, que avançam no decorrer dos séculos até o fim. Uma chama-se Jerusalém. O seu fim é a paz perpétua. A outra chama-se Babilônia e põe o seu gozo na paz temporal. Essa frase é de Agostinho. O que Agostinho está dizendo? Que nesse salmo a gente tem que entender que a coisa principal nesse salmo é a oposição entre Jerusalém e Babilônia. Essa oposição não é política, é uma oposição religiosa. Mais do que isso, é uma oposição de fé. Jerusalém representa a cidade de Deus e a Babilônia representa a cidade do diabo, a cidade do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso, e nem Agostinho. É o livro de Apocalipse. Quando Apocalipse vai falar do futuro da igreja, dos cristãos, ele se refere a uma nova Jerusalém. Então, o cristão ele não tem apego a Jerusalém lá em Israel, aquela cidade, a Jerusalém antiga, a cidade onde lá tem um templo de Jerusalém que foi destruído pelos romanos no ano 70 e que só tem os destroços desse templo lá, e no lugar onde era o templo até está construído uma mesquita, né, um templo dos muçulmanos. Nós não temos nenhum apego àquela cidade, Jerusalém terrena, porque o nosso apego, a nossa pátria não é Israel terreno, a nossa pátria é a Jerusalém celeste. Apocalipse nos diz que no dia que Jesus voltar, Deus vai criar novos céus e nova terra, e a Jerusalém celeste, a cidade santa, vai descer dos novos céus para a nova terra, e nós vamos habitar nessa nova Jerusalém, com ruas de ouro, aquela coisa toda, né? Então, Jerusalém, que a gente lê nesse salmo, a gente não deve interpretar isso como, se a gente quiser trazer para a nossa vida de oração como cristão, pensando na Jerusalém terrestre, que existe lá em Israel, lá no Oriente Médio hoje. Nós pensamos na Jerusalém celeste. Então, tudo que o Salmo fala de Jerusalém, a gente tem que pensar nas coisas de Deus, no compromisso com Deus, na nossa fé em Deus. E no livro de Apocalipse, ele simboliza o Império Romano que está perseguindo a igreja. O Apocalipse chama esse Império Romano, chama a cidade de Roma de Babilônia, chama o imperador de Roma da besta do Apocalipse. E então, o livro de Apocalipse traz um julgamento de Deus sobre essa Babilônia, que não é essa antiga Babilônia que já foi destruída, que Deus já julgou no passado. Está se referindo a este mundo que persegue a igreja, que vive contra a igreja. Então, Babilônia, nesse salmo, é símbolo do mal, do mundo, do pecado, né? Agora, uma coisa muito séria que Agostinho está nos dizendo, que essas duas cidades, né, a celeste e a terrena, elas não estão claramente separadas. Seria ótimo, né, se você pensasse assim, né? Quando eu entro na igreja, eu estou em Jerusalém. Quando eu saio da igreja, eu vou para a Babilônia. Não, porque elas estão misturadas. Primeiro dentro de mim e de você. Quer dizer, nós temos coisas maravilhosas e sublimes em nós, trazidas pela presença de Deus em nós. No entanto, nós temos uma natureza pecadora, carnal, que Paulo diz que estão lutando a carne contra o espírito. Então, dentro de mim e de você tem um pouco de Babilônia e tem um pouco de Jerusalém, né? Então, quanto mais eu reconheço a presença da Babilônia dentro de mim, a presença do mal, a presença do pecado, né? Quanto mais eu reconheço meus maus pensamentos, os maus desejos, as más vontades, enfim, tudo aquilo que eu tenho de mal,
mas eu reconheço isso, confesso a Deus e posso colocar diante de Deus para que Ele transforme, invada isso com a Jerusalém Celeste. Agostinho, inclusive, diz que a nossa paz é a paz celeste. E nós, muitas vezes, buscamos o gozo, a alegria na paz do mundo. Queremos a alegria do mundo, queremos o gozo do mundo, e você sabe que o gozo e a alegria do mundo tem muito a ver com dinheiro, tem muito a ver com poder, tem muito a ver com status, e que são coisas que, para nós cristãos, não podem reinar em nossas vidas. Tem que reinar na vida do cristão é a humildade, solidariedade, o amor, a abnegação, né? Essa é a verdadeira vida do cristão. E até dentro da igreja nós temos também. Seria ótimo se a gente falasse, não, a igreja é só feita de Jerusalém, mas não. Dentro da igreja, da nossa igreja, de todas as igrejas, tem Babilônia misturada com Jerusalém. Tem coisas maravilhosas que Deus faz e tem coisas horríveis que nós fazemos, né? Nós muitas vezes brigamos, muitas vezes na igreja a gente briga por coisas insignificantes, coisas que não têm valor, que não têm importância nenhuma, mas nós fazemos disso cavalos de guerra e lutamos, brigamos com irmãos, com irmãs. A gente sai da igreja por causa de coisas insignificantes. Sinal da presença da Babilônia dentro das nossas igrejas, porque nós somos pecadores. A igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente imperfeita. Mas, de igual modo, a gente tem que perceber isso, lutar contra isso, confessar isso e pedindo para Deus, e transformando e manter nossos olhos, né, fixados e focados em Deus e na missão que Deus nos deu. Quanto mais a gente foca na missão de evangelizar, de discipular, de pregar o evangelho, de viver o evangelho, menos tempo a gente tem para ficar brigando, discutindo e dando valor, espaço para Babilônia dentro da igreja. Bom, para terminar, vou ler mais uma frase de Agostinho. Ali, na Jerusalém Celeste, está o sumo gozo, onde gozamos de Deus, onde estamos seguros de fraternidade e concórdia, de civilizada sociedade. Nenhum tentador nos violentará ali. Ninguém nos moverá com suas seduções. Só o bem nos agradará. Morrerá toda necessidade, nascerá a suma felicidade. Ele está falando do dia que nós chegarmos lá na nossa Jerusalém celeste, que Deus prometeu para nós. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que Deus tenha usado do seu Espírito para que eu tenha conseguido transmitir a mensagem desse salmo e ter conseguido trazer esse salmo para nós nos dias de hoje, para ser também o nosso salmo que a gente possa orar a Deus. Amém? Amém, pastor. Muito bom. Gostei muito dessas comparações aí, trazendo, contextualizando, né? Babilônia e Jerusalém nos dias de hoje. Eu gostei. Se você, querido irmão e irmã, gostou, coloque o seu joinha aí, gostei, na nossa transmissão, assim você nos ajuda e fortalece o nosso canal, fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele distribui isso para outras pessoas que assistem conteúdos como o nosso, né? Deus abençoe, pastor, obrigado. E na próxima semana, Salmo 138. Na verdade, não, né? Na próxima semana, não. Na outra semana. Porque semana que vem, nós não teremos live, porque quinta-feira é feriado, tá bom? Então, fiquem atentos. Na próxima quinta-feira, não teremos live, porque é feriado, né, de Corpus Christi. Então, nós voltaremos com a live, pulando uma semana, no dia 26. Então, dia 19 não tem live, dia 26 nós retomamos, tá bom? Vamos lá. No próximo domingo, nós teremos um culto muito especial, né, pastor? 15 de junho será o domingo da Igreja Perseguida. Então, teremos um culto muito especial voltado a esse tema. O senhor quer falar alguma coisa rapidinho ou podemos já colocar o vídeo e depois a Cecília... Pode pôr, já falei muito já. Põe né? Aí. Deixa que a Cecília falar. Já. Tá bom. Então, eu vou colocar um vídeo aqui e em seguida a Cecília vai entrar aqui com a gente
ao vivo e vai falar a respeito disso, porque como todos sabem, né, ou a grande maioria, ela trabalha na missão Portas Abertas, né? Então ela vai falar mais um pouquinho sobre isso e vai falar o que é o domingo da Igreja Perseguida e qual a relevância disso e por que nossa igreja vai participar, né, desse, vamos dizer, como um evento, né? Muitas igrejas estarão envolvidas. Primeira vez que a nossa igreja participa? É a primeira vez, que eu lembro, é a primeira vez, sim. Vamos colocar esse vídeo, é um vídeo muito impactante, né, e que fala a respeito da igreja perseguida, dos irmãos e irmãs que sofrem perseguição e que morrem por causa do evangelho. E quando a gente fala assim, parece uma coisa assim, até a gente muitas vezes romantiza o negócio, né? Mas é um negócio muito sério, muito pesado e muito difícil, né? Da gente pensar que temos irmãos e irmãs nesse mundo sofrendo por causa do evangelho. Vamos ouvir esse vídeo, em seguida a Cecília vai participar rapidamente com a gente, falando um pouco a respeito do próximo domingo. Travou o vídeo, Gessé. Travou o vídeo? No YouTube travou. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, mas ele travou. Mas tudo bem, irmãos. Já só para dar uma continuidade, porque já o horário também. A gente coloca esse vídeo no grupo de oração. Logo encerrando aqui a live da família, eu coloco o vídeo no grupo de oração, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Então, boa noite, irmãos, irmãs. Graças a Deus estamos aqui com vocês. E, primeiramente, eu quero agradecer ao pastor por estimular a nossa igreja aí a participar, participando, né, do DIP, que é o Domingo da Igreja, da Igreja Perseguida. E ele está estimulando, né, estimulando a nós a orarmos pelos nossos irmãos da Igreja Perseguida. Então, obrigado, pastor. Obrigado, conselho, também, porque está apoiando a realização do DIP na nossa igreja.
E o que é o DIP, né? Como o Gessé bem disse, o DIP o D é de domingo, o I de igreja e P de perseguir. Então, é domingo da igreja perseguida. Ele é realizado anualmente pela Portas Abertas, e sempre um domingo depois do domingo de Pentecostes. Por quê? Porque ele rememora o que aconteceu lá em Atos, o que está escrito lá em Atos 4, né? Que quando Pedro e João eles estavam ousadamente pregando a palavra do Senhor, eles foram presos. Então ele rememora esse fato. E é por isso que isso aconteceu depois da descida do Espírito Santo, né? Então, depois do Pentecostes. Então, a ideia do Domingo da Igreja Perseguida é exatamente o objetivo principal é fazer uma oração pelos nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro que sofrem perseguição, sofrem opressão, hostilidade, abuso sexual e vários outros tipos de violências moral, espiritual e etc., para relembrar esses irmãos, né, e em oração fortalecê-los, encorajá-los e impulsioná-los para continuarem firme na presença do Senhor, né? Como o pastor disse hoje, né, aí no nosso estudo do Salmo 137, ele comentou que a alegria do salmista é estar na presença, né, do Senhor. E a alegria dos nossos irmãos perseguidos, mesmo sabendo que eles estão contra fatos políticos, organizações de crimes dentro dos seus países, né? Eles estão indo tudo contra isso e, assim, firmemente falando, eu creio em Jesus Cristo. E eles não se importam, não se importam o que vai acontecer com eles depois, porque eles sabem que a Nova Jerusalém, eles vão estar vivendo na Nova Jerusalém. Então, eles são muito firmes nessa fé deles. Então, assim, o objetivo do DIP é isso. O principal objetivo é oração. E o tema desse ano é Forçados a Fugir. Por que esse daí, né? No estudo que fizeram, dentro da Portas Abertas, nós temos um departamento que é de investigação dos cristãos perseguidos. E dentro do ano de 2023, esse período de investigação ocorreu de outubro de 2023 a setembro de 2024. Foi realizado um estudo aí e eles viram, junto com a ONU, que eu vou ler aqui, desculpa, é a ONU para Refugiados, Acnur, 68 milhões de pessoas foram já deslocadas das suas casas por crerem em Jesus, sendo que 180 mil desses daí aconteceu nesse estudo de investigação, nesse ano de investigação, que é de outubro de 2023 a setembro de 2024. Então, a Portas Abertas realizou esse estudo junto com a ONU, e aí falou assim, não, nós precisamos orar por esses irmãos, porque eles precisam ser fortalecidos, muitos deles se sentem, muitas vezes, desamparados, né, assim, se sentem enfraquecidos na fé, e a oração chega aonde nós não podemos chegar. Então, a ideia é isso, a ideia principal do DIP é a oração, é orar por esses irmãos que sofrem o deslocamento interno, né, dentro dos seus próprios países mesmos, por opressões de pessoas que não são cristãos, e eles moram em cavernas. Imagina, gente, nesse frio que nós estamos, né, morar dentro de uma caverna, numa barraca, como você aqui no vídeo não passou, mas tem umas barracas assim super triste a situação deles mesmo, mas eles moram no meio de florestas, em cavernas, porque tiveram que fugir para não serem mortos. E o convite fica aí, igreja, para vocês irem até a igreja, preferencialmente, né? Mas quem não puder, acompanha pela live, para estar participando conosco desse momento de oração, né? E a gente vai estar falando um pouco mais da situação dos irmãos das igrejas perseguidas, né? Da igreja perseguida. Lembrando aos irmãos que é uma ordem de Jesus, amar uns aos outros. É uma ordem escrita também em Gálatas 6:2, onde está escrito assim,
levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É uma ordem de Deus para nós, para que nós estejamos orando. E uma das formas de nós estarmos carregando o fardo desses nossos irmãos que sofrem o que nós talvez nunca vamos sofrer, é praticando o I de interceder, o D de doar e o E de encorajá-los. Encorajá-los com oração e com a nossa comunhão como igreja livre que somos. Amém? Participe, venham participar com a gente. Então, aí fica o convite, não, para participarmos no próximo domingo, no culto da noite, né? Então, teremos esse momento especial, momentos especiais de oração e de aprender, entender e conhecer. O culto inteiro vai ser dedicado a esse tema, né? Exatamente, o culto inteiro vai ser dedicado a esse tema. Então, vamos ter vários momentos lá, né, relembrando vídeos e tudo mais, está bem legal. Muito bem, obrigado, Cecília, por trazer essa informação para a gente. Então, esse convite para toda a igreja participar do culto do próximo domingo, se puder, presencialmente. Eu vou tentar colocar o Edson de volta aqui, vamos ver se ele consegue. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, eu pedi, né, que o Edson está de volta. Todo mundo junto aqui. Aí, Edson. Vamos ver agora se consegue. O Edson vai cantar um hino, Rude Cruz, né? Eu acho que tem muito a ver também com tudo que foi falado aqui. E vamos louvar a Deus com esse cântico. Em seguida do cântico, a gente volta, o pastor faz a oração final e encerramos a live, tá bom? Vamos lá, Edson, vamos ver. Jessé, pode cortar o vídeo dele, que não está aparecendo. Não vai, pode ir. Tá só a carinha, não tem som, carinha dentro, né? Algum problema com a transmissão dele, eu nunca vi isso. Eu tive que tirar ele aqui. Bom, pedir desculpa para os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, é um problema técnico aí. Nunca tivemos esse problema antes, né? A gente consegue ver ele aqui na plataforma, ouvi-lo, mas não está transmitindo para o YouTube. Então, vocês não conseguem ver o Edson nem ouvi-lo. Então, a gente teve que interromper aqui a transmissão dele. E está travando muito a imagem dele. Então, tem um problema na internet aí. E está bem estranha a internet hoje, para falar a verdade, né? Como foi o vídeo também do Portas Abertas, né? O vídeo do Portas Abertas também não passou. Ele entrou a primeira cena e parou. Que estranho. No YouTube. E eu não sei se é um problema da plataforma também. Eu não tenho nenhuma informação aqui se está com um problema na plataforma. Do stream aqui. Pode ser também, né?
Pode. Porque o vídeo do Portas Abertas, ele está lá no servidor. Então, estou rodando direto do servidor. Então, não está saindo das nossas máquinas. No servidor da própria plataforma. Então, pode ser um problema lá. Bom, mas tudo bem. Então, eu vou pedir para o pastor fazer essa oração final, agradecendo, então, a presença de todos os queridos irmãos e irmãs. Só rapidamente avisar aqui, né, que no próximo domingo nós temos, pela manhã, o culto com ceia, às 9 horas da manhã, que é o terceiro domingo, né? E o estudo da escola dominical que nós estamos fazendo da Epístola aos Hebreus volta no quarto domingo seguinte, mas o terceiro domingo é o culto com ceia. Então, nós já falamos aqui do culto da igreja perseguida. Então, no próximo domingo, às 18 horas, né? Roda de convivência nós teremos no dia 26, às 15 horas. Depois nós vamos passar mais informações a respeito disso. E no último domingo, nós teremos o culto dos aniversariantes, né? Vamos lembrar disso também um pouquinho mais à frente. Tá bom? Então, pastor, faz a oração final, então, impetre a bênção, dá a bênção, em seguida a gente encerra a nossa transmissão. E eu agradeço a todos os queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam até esse momento. Temos um pedido de oração lá do Beto, de uma irmã lá da igreja, uma senhorinha bem, bem idosa. Legal, Beto, obrigado. A dona Vilma, assim, ela também é miudinha, assim, a dona Cida, né? E ela está internada, hospitalizada. Os irmãos possam lembrar dessa irmã lá de São Miguel Arcanjo. Oremos. Pai querido, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse salmo, e nos ajuda, Pai, a enfrentar a Babilônia, o mal, o pecado que nós carregamos dentro de nós, e que a presença do teu Espírito, na medida em que nós buscamos mais e mais a ti através da tua palavra e da oração, esse pecado é vencido e as nossas vidas são transformadas. Opera em nós, ó Pai. Nos prepara para esse domingo, para a ceia de manhã, amém, para esse momento de intercessão pelos irmãos e irmãs nossos espalhados pelo mundo, que hoje sofrem perseguição tão somente, ó Pai, porque querem e decidiram entregar as suas vidas a Ti, ó Pai. Tem misericórdia deles e prepara a nossa igreja para participar desse momento. E colocamos também a nossa irmã Dona Cida diante do Teu altar. Tem misericórdia da Tua serva, traz cura para a sua serva e abençoe a sua família. E nós oramos assim, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pastor, dá a bênção, em seguida a gente encerra. Tá bom. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor do nosso Deus e Pai e a presença do Espírito estejam conosco, com os irmãos em casa, com os que vão assistir e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por nos acompanharem até esse momento. Obrigado, pastor, pelo estudo, a Cecília por trazer as informações aí. Né? Eu vou colocar no grupo de oração o vídeo que travou, que não deu certo aqui. Né? Hoje tivemos vários problemas aqui, né? Bem estranhos. Mas se Deus quiser, né? A mensagem foi bem transmitida e nós vamos ter um culto maravilhoso no próximo domingo também. Então, boa noite para todos, que Deus abençoe e até a próxima live da família. Boa noite. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau.